Oi pessoal, vamos então começar a nossa segunda videoaula e essa trata de passado simples ou Simple Past Tense. Bom, normalmente a gente quando fala em Simple Past Tense já deve ter ouvido falar de outros dois tempos verbais, que é o Simple Present Tense e o Present Continuous Tense. Mesmo que vocês ainda não tenham ouvido falar nesses outros dois tempos verbais, o que a gente vai ver e ouvir aqui sobre Simple Past Tense já será suficiente para dar uma boa ideia de como lidar com o Simple Past Tense nos exercícios que vão vir, tá? Que vocês terão que fazer. Bom, vamos lá. Simple Past Tense. O que é esse Simple Past Tense? Bom, ele trata de ações ou fatos que já ocorreram, que já acabaram, já foi finalizado, tá? Esse fato não ocorre mais, essa ação já acabou. Bom, tudo bem. De que maneira a gente vai fazer, tá, para expressar isso? Qual é a estrutura a ser usada para poder usar o Simple Past Tense corretamente? Bom, a gente tem sujeito, tá? O verbo no passado e mais o complemento. É muito semelhante ao que vocês se já viram no Simple Present Tense, tá? O que seria o presente simples. O passado simples também tem a mesma estrutura, a única diferença é que agora você vai usar esse verbo no passado. Então, o verbo é muito importante na frase para a gente. Bom, por que ele é muito importante? Bom, primeiro que ele vem no passado, tá? E ele no passado ele tem algumas peculiaridades. Ele pode ser regular ou irregular. O que torna esse verbo regular? Esse verbo passa a ser regular quando ele no passado tiver a terminação com ed. Então, sempre que eu tiver um verbo ali no passado, como por exemplo o verbo work, trabalhar, ele no passado worked. Então ele vai ter a terminação dele com ed. Tá? E o que torna esse verbo irregular? Ele vai ser irregular porque ele não vai ter um padrão, assim como tem o verbo regular, que é sempre com terminação em ed. Quando ele é irregular, ele não tem mais, tá, essa constância. Então ele não termina com ed. Então vocês vão ter que começar a memorizar a formação dele no passado. Então, para isso, vocês têm que ter provavelmente um bom dicionário que traga para vocês essa conjugação do verbo no passado. Bom, verbo irregular, como eu já falei, está aí o verbo na segunda coluna da lista de verbos. Beleza, até aí, tranquilo. Já sabemos que eu uso esse tempo verbal para uma ação que já acabou, já ocorreu. Eu tenho a diferença do presente, que é o meu verbo agora no passado, por isso que é o tempo passado simples. Esse verbo ele pode ser regular ou irregular. Regular sempre tem a terminação com ed. Irregular, não. Bom, vamos lá. Exemplos de verbos regulares. Eu tenho, por exemplo, como eu já falei, o verbo work, trabalhar. Coloco ed e tranquilo. Simples assim, só coloca o ed após o verbo, ou seja, na sua terminação. Outro verbo, arrive, verbo chegar. Eu falei para vocês que verbo regular eu sempre coloco ed. Nesse caso, o meu verbo já termina em e. Então, para facilitar, eu só coloco d no final. E fica ele, verbo regular, arrived. Ok? Bom, continuando. Eu tenho um verbo terminado em y. Neste caso, eu preciso saber o que vem antes desse y. Nesse caso do play, verbo tocar, jogar ou brincar, tá? Ele vem antes do y uma vogal. Quando é vogal, é normal. O normal é você colocar ed. ed sem problema para gente. Próximo, study, estudar. Agora o meu verbo antes do y não é mais uma vogal, é uma consoante. Sendo consoante é diferente. Já que eu falei que era diferente, eu vou trocar
o Y por I, letras diferentes. E aí sim eu coloco a terminação que eu preciso, que é ed, o que torna o verbo irregular. Na sequência eu tenho stop. Stop eu tenho um verbo monossilábico, tá? E ele termina com consoante, vogal, consoante. Quando ele é monossilábico, tá? E termina em consoante, vogal, consoante, a última letra eu repito para então eu poder colocar o meu ed. É isso que aconteceu com o verbo stop, que é parar. Próximo verbo, listen. Listen, ouvir. É um verbo regular, também termina com ed, mas como vocês podem ver, não se repetiu a última letra. Por que não? Porque a última sílaba não é tônica. Quando o verbo tem mais de uma sílaba, termina em CVC, para eu poder dobrar a última letra, esta última sílaba tem que ser tônica. Não é o que acontece com o verbo listen, que é ouvir. Eu tenho então um verbo que vai dobrar, prefer. Aí eu tenho um verbo que também não é mais monossilábico, termina em consoante, vogal, consoante. A última sílaba é tônica e então eu coloco a última letra repetida e aí sim eu vou acrescentar o ed. Tudo bem? Vamos para o próximo. Próximo slide vai tratar de verbos irregulares. Muito bem. Já que o próprio nome diz, irregular é porque não tem padrão. Tá? Como eu não tenho padrão, eu preciso de ter uma boa memória para poder saber qual é a forma de cada um desses verbos. Às vezes o verbo nem muda a grafia dele, às vezes muda só a pronúncia desse mesmo verbo, tá? Entre presente e passado. Às vezes muda uma letra só, às vezes trocam-se a ordem das letras. Enfim, pode haver aí muitas maneiras de se fazer, tá? Esse passado. Para poder ilustrar, vamos ver aqui o primeiro verbo que é begin, que é começar. Troquei apenas a última vogal. Tá? Verbo começar. Outro caso que eu tenho é aqui, olha só. Aqui eu tenho um verbo que não mudou a grafia, mas ele vai mudar a pronúncia. Agora não vem ao caso próximo. Aí vai mudar bastante. Tá? É o verbo trazer, bring, trazer. Outro verbo que eu tenho, verbo beber, também vai trocar uma única letra. E aí fica tranquilo. Tenho mais algum verbo? Tenho. Olha só. Alternaram-se a ordem das letras. Tá? Só trocou a ordem das letras. Verbo eat, que seria comer. Eu tenho também um verbo muito conhecido, verbo have, que é o verbo ter, ter ou possuir. Passado está aí, had. Outro verbo muito usado em inglês, get, que é conseguir. Ele também usa-se com várias outras traduções. Depois, com o passar do tempo, a gente vai ver mais usos com relação a esse get. Mas a gente tem aí o passado dele, got. Ok? Outro verbo, o verbo leave, partir, sair ou deixar. Tá? Outro verbo, understand, entender ou compreender. E aí eu tenho o passado dele, understood. Outro verbo, know, tá? Vai trocar uma letra apenas. Mas ainda assim, prestem atenção. É um verbo que também aparece bastante para a gente. Verbo saber ou conhecer. Outro verbo, lose, perder, tá? Passado tá aí. O verbo ver, see. Passado só. Beleza? Próximo slide. Nesse próximo slide, tá?
Eu vou ver agora formas negativa e interrogativa. Tudo que eu vi até agora tratava da forma afirmativa, onde eu tenho o sujeito, o verbo no passado e mais o complemento. Agora eu vou negar a ação, tá? Ou o fato no passado. Ou então eu vou fazer uma pergunta me referindo a este fato ou ação. Bom, vamos lá. Formas negativa e interrogativa. Vamos ver primeiro a forma negativa. Para eu poder fazer tanto a forma negativa quanto interrogativa, eu vou precisar de um auxílio. Por que eu estou falando isso? Que eu vou precisar de um verbo auxiliar para fazer tanto a negativa quanto a interrogativa. Ok? De que maneira eu vou usar esse verbo auxiliar nas minhas estruturas? Nós vamos ver. Forma negativa, eu vou ter o sujeito, o verbo auxiliar, que é o did, que já foi aí mencionado para vocês anteriormente. O meu verbo no infinitivo sem o to, ou seja, quando eu usar o verbo auxiliar, o meu verbo não estará mais no passado. Por que não? Porque o did, o verbo auxiliar, já indica que a minha frase está no passado. Ok? Depois o meu complemento. Muito bem. Forma interrogativa. O que eu tenho na forma interrogativa? Eu vou ter a minha pergunta e a minha frase vai iniciar com o meu auxiliar, did. Aí então eu uso o sujeito, o verbo no infinitivo sem to, ou seja, ele normal, ele sem nada, sem ed, sem ing, sem nada, ele limpo, ok? Mais o complemento e não se esqueçam de colocar o ponto de interrogação na frase para indicar que ela é uma frase interrogativa. Tá bom? Visto isso, sabendo agora como se faz a forma afirmativa, negativa, interrogativa, preciso de mais alguma informação? Sim. O que pode aparecer para vocês para ajudar, tá? Principalmente a identificar. Opa, uma outra informação. Não se usa o verbo auxiliar did com o verbo be. Por que não? Porque o verbo be, ele próprio faz a negativa e interrogativa. Tá? Não vou usar ele aí. Mas, agora vem as informações que eu queria. Essas expressões yesterday, ago e last. São 3 expressões muito usadas neste tempo verbal, simple past tense. Se você não sabe que tempo verbal usar, a hora que aparece qualquer uma dessas 3 expressões, aí você sabe que vai ter que usar o simple past tense. Por enquanto, está tranquilo. A observação, estas expressões geralmente são usadas, tá? No final da frase. Geralmente essas 3 expressões costumam aparecer no final das frases para a gente. Ok? Muito bem. O que eu tenho depois? Vamos ver exemplos. Exemplos do uso desse simple past tense. Ok. Vamos lá. Eu vou ter verbo isolado. O meu verbo try, verbo tentar ou experimentar. Posso ver que ele termina com Y e antes vem uma consoante. Quando isso acontece, você troca o Y para I e coloca o ED. Muito bem. Próximo. Novamente o verbo terminou em Y, só que agora não é mais uma consoante antes, é uma vogal. Quando é vogal, normal. Quando é normal, coloca o ED. Terceiro verbo, order. SVC no final. Pronúncia dele, order. É tônico no final? Não. Se não é, então você só coloca o ED. Tudo bem? Próximo verbo, dance. Termina em E. É um verbo regular, então eu só coloco o D no final, porque o E já faz parte da estrutura básica dele. Próximo, permit. Verbo permitir. Aí eu tenho um verbo que ele é dissilábico, mais de uma sílaba, e a última sílaba é CVC. É tônica essa sílaba que termina com CVC? Sim, já que é, vou dobrar a última letra e coloco ED. Próximo,
Opa, começou agora então verbos irregulares. Aí eu tenho o verbo take, pegar, levar ou tomar. Passado está aí, took. Próximo, fly, voar. Verbo no passado, flew. Terceiro, lie. Opa, esse lie ele pode ser regular ou irregular. Quando ele é regular, é tranquilo, só coloca o D no final, que é o verbo mentir. Nesse caso aqui é o lie irregular, pôr ou colocar. Aí eu tenho a formação de passado dele. Bom, vamos lá. Agora eu tenho, a colocação desse verbo no passado em uma frase. É simples também. Lembra que foi falado que era no infinitivo sem o to. No parênteses você tem o verbo no infinitivo com to. No passado não uso o to, pego o go e coloco ele na segunda coluna, went. Perfeito, verbo irregular. Segundo exemplo, verbo marry. Então eu tenho o verbo casar-se. Muito bem, verbo regular. Se ele é regular, termina em Y, antes vem uma consoante, eu vou colocar no lugar do Y o I e aí eu coloco ED. Ok? Muito bem, próximo. Passar para a forma negativa. Vamos ver. She cut. Sujeito e verbo. Na forma negativa, até aí é a parte mais interessante. Para fazer a negativa, vou fazer o quê? Sujeito, auxiliar, not e o verbo normal. Opa, tá aí, bonitinho. Muito bem, próximo exemplo. We heard. Nós ouvimos. No passado, na negativa, vai ficar didn't hear. Muito bem. Repara que eu coloquei na primeira frase did not e na outra a forma contracta. Tem diferença? Não. Qualquer uma das duas dá para vocês usarem sem problema nenhum. Próximo exemplo. Estou usando agora o meu verbo regular. Tá? Altera alguma coisa? Não. Você vai ter a mesma formação, vai usar o did not e o last sem o ed, porque é no infinitivo sem o to. Próximo, verbo call. Eles chamaram a polícia. Na negativa, didn't call. Sem o ed. Ok? Vamos então agora, fizemos exemplos com a forma negativa, agora exatamente, a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a mesma frase, para poder ficar mais fácil de visualizar. Começo com auxiliar, sujeito e o verbo no infinitivo sem o to. Segundo, mesma frase, mesma formação, auxiliar, sujeito, tá? O verbo no infinitivo. Próximo, verbos regulares, mesma coisa, e a letra D, novamente agora, auxiliar, sujeito e verbo. E aí eu tenho uma boa amostra do que fazer ou como usar o Simple Past Tense, ou tempo passado. Tá? Uma coisa que é importante é saber fazer a colocação desse ED, tá? Não se complicar. Na hora de fazer, vocês têm as regrinhas aí que foram faladas, tá? Então é só prestar bastante atenção nos exemplos que foram dados antes, que aí vocês vão poder fazer qualquer exercício que passem para vocês. Tá? Então vocês têm uma boa amostra do que fazer, do como usar o Simple Past Tense. No mais, tá? Espero que vocês aproveitem as informações passadas e mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado.